Paciente de 17 anos chega ao pronto-socorro com história de nictúria, perda ponderal de 5 quilos, polidipsia, dor abdominal e está com glicemia de 489 mg por decilitro. Eu sou a Samara, do Medicina em Questões, e hoje nós vamos falar sobre cetoacidose diabética. A cetoacidose diabética faz parte das crises hiperglicêmicas que envolvem o diabetes mellitus, O diabetes, ele apresenta algumas complicações agudas de hiperglicemia e algumas dessas complicações agudas são a cetoacidose diabética e o estado hiperglicêmico hiperosmolar. E hoje nós vamos falar da cetoacidose diabética, conhecida também carinhosamente como CAD. A cetoacidose diabética, ela é mais comum no diabetes tipo 1 e o estado hiperglicêmico hiperosmolar geralmente está associado a pacientes com diabetes tipo 2. Porém, as referências já mostram que existe um número cada vez maior de pessoas que apresentam diabetes tipo 2 e que têm quadros de cetoacidose diabética. Muitas vezes, a cetoacidose diabética pode ser a manifestação inicial do diabetes mellitus tipo 1, ou seja, a abertura de caso. Isso acontece em cerca de 30 a 40% das crianças e de 15 a 20% dos adultos. Então, agora a gente vai entender o que é a cetoacidose diabética. Então, para isso, a gente divide a palavra cetoacidose diabética, divide na sua cabeça a palavra cetoacidose diabética. Então, vamos pensar primeiro na primeira parte da palavra, que é a palavra ceto. Ceto lembra de corpos cetônicos. O que acontece na cetoacidose diabética? Existe uma deficiência pancreática da produção de insulina. E essa deficiência do pâncreas faz com que não ocorra a entrada de glicose, então a gente não tem uma utilização adequada dessa glicose pelos tecidos, pelas células. Como as células não estão utilizando a glicose, então aumentam os hormônios contrarreguladores da insulina, como por exemplo o cortisol, as catecolaminas, que começam a aumentar, o glucagon também, que é um outro hormônio contrarregulador, e isso vai fazer com que haja uma diminuição da utilização de glicose pelos tecidos e também o aumento da produção hepática de glicose, a chamada gliconeogênese e a glicogenólise, que é clivar o glicogênio para produzir ainda mais glicose. Isso aumenta a glicemia do paciente. Por isso que o paciente vai apresentar uma via secundária de produção de energia, que é justamente a produção de corpos cetônicos. Essa produção hepática de corpos cetônicos acontece a partir dos ácidos graxos. E esses corpos cetônicos, são a acetona, o ácido acetoacético e o beta-hidroxibutirol. Esse aumento de corpos cetônicos ele é manifestado tanto pela cetonemia, que é quando a gente tem o valor sérico desses corpos cetônicos aumentado, e a cetonúria, que é a eliminação desses corpos cetônicos pela urina. Então, nós temos a primeira parte da palavra, ceto. Então, ceto, cetonemia e cetonúria, o aumento dos corpos cetônicos, que é uma via secundária de produção de energia. Além disso, cetoacidose, lembra de acidose. Então, na acidose, a gente vai ter uma redução do pH e também nós teremos uma redução dos níveis de bicarbonato. E, por fim, a palavra diabética, a gente lembra de glicemia. Então, na cetoacidose diabética, o paciente vai ter uma glicemia aumentada. E daí que a gente vai para a definição ou para os critérios diagnósticos de cetoacidose diabética. Primeiro, uma glicemia maior que 200 mg por decilitro. Precisa ter também uma acidose metabólica. Essa acidose metabólica com pH venoso da gasometria, venosa, menor que 7,3 ou bicarbonato sérico menor que 15. E a presença de cetose. Essa cetose pode ser tanto pela cetonemia, uma cetonemia maior que 3 mmol por litro, e a cetonúria maior ou igual a 2 cruzes de tiras de fitas reagentes, certo? Então precisa ter o aumento dos corpos cetônicos, o aumento da glicemia e a acidose. A acidose é pelo baixo pH menor que 7,3 e pelos baixos níveis de bicarbonato, menor que 15 mEq por litro. Quais são as manifestações clínicas da cetoacidose diabética? É só a gente lembrar dos 4 P's do diabetes. Os 4 P's: poliúria, polidipsia, perda de peso e polifagia. Só que aqui eu destaquei os 3 P's. E a polifagia?
A polifagia ela é mascarada pela cetonemia, porém ela pode ocorrer. Vale lembrar que o paciente também pode ter hálito cetônico, né, devido a essa produção dos corpos cetônicos. Outras manifestações clínicas são dor abdominal, vômitos, desidratação, paciente pode ficar sonolento, pode ter torpor e até ter coma, com a diminuição, rebaixamento do nível de consciência. Também pode ocorrer na cetoacidose diabética e é um critério de gravidade. Outra manifestação clínica que devemos estar bastante atentos é o ritmo respiratório. Um ritmo respiratório bastante característico de acidose e que pode ocorrer na cetoacidose diabética é o ritmo de Kussmaul ou a respiração de Kussmaul. Nesse ritmo respiratório, nós teremos inspirações, apneia, expiração, apneia. Então agora vamos para a classificação. Quando a cetoacidose diabética é leve, moderada ou grave? Ela é leve quando o pH está entre 7,2 e 7,3. Ela é moderada quando o pH está entre 7,1 e 7,2 e é grave quando o pH é abaixo de 7,1. Existem outros critérios de gravidade para a cetoacidose diabética. Por exemplo, quando o paciente tem Glasgow menor que 12, quando a cetonemia é maior que 6 milimol por litro, quando a saturação é menor que 92% em ar ambiente. Todos eles são critérios de gravidade. E o que pode gerar a cetoacidose diabética? Quais são os fatores precipitantes? A má adesão ao tratamento e infecções, inclusive Covid-19. Outros fatores precipitantes podem ser, por exemplo, a gravidez, infarto agudo do miocárdio, trauma que o paciente apresentou, por exemplo. E agora vamos para o tratamento de cetoacidose diabética. Então, para o tratamento, a gente faz um tratamento VIP. Como assim tratamento VIP? VIP, V de volume, I de insulina e P de potássio. A gente tem que se atentar a esses 3 pilares do tratamento da cetoacidose diabética. Então, para começar, o volume. Muitas vezes o paciente vai apresentar desidratado para você, ou até mesmo com torpor, com coma, por isso a gente tem que infundir volume nesse paciente. Geralmente a gente faz 15 a 20 ml por quilo de solução fisiológica na primeira hora. Quanto ao tratamento com insulina, a insulinoterapia. Sempre antes de iniciar a infusão de insulina, a gente tem que avaliar o potássio desse paciente. Por quê? Se a gente iniciar a insulina e o paciente estiver com hipocalemia, essa hipocalemia vai piorar. Os níveis de potássio vão ficar mais baixos, até porque a insulina facilita a entrada do potássio para as células. Consequentemente, os níveis séricos de potássio vão abaixar. Por isso, a gente não deve iniciar a insulinoterapia antes de avaliar o potássio do nosso paciente, senão a hipocalemia pode piorar. Então, a insulinoterapia ela pode ser feita com análogo de insulina de ação rápida ou com insulina regular. Eles, pelo menos para a cetoacidose diabética moderada, segundo a diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, tem o mesmo efeito, né? O mesmo desfecho, a mesma ação. Porém, a maioria dos hospitais, das instituições, opta pela insulina regular até por conta do custo. E quanto que a gente faz de insulina regular? A gente faz 0,1 unidades por quilo por hora de insulina regular. Só que a gente não deve começar a insulinoterapia se o potássio estiver menor que 3,3 mEq por litro. E a gente espera com essa dose de insulina que a glicemia diminua de 50 até 70 mg por decilitro por hora. Se a gente estiver infundindo a insulina e a glicemia baixar de forma que ela fique entre 200 e 250, a gente inicia um soro glicosado de 5% associado à insulina endovenosa. Continua com a insulina endovenosa, porém a gente pode diminuir a infusão dessa insulina endovenosa. Se diminuir a glicemia dessa maneira, a gente associa o soro glicosado e pode colocar a insulina de 0,05 unidades por quilo por hora, ou até mesmo diminuir para 0,02 unidades por quilo por hora. Vai depender da glicemia do seu paciente, mas você sempre tem que avaliar essa glicemia e ir titulando a dose de insulina para que ele não faça hipoglicemia. Tome cuidado com isso. E quanto ao potássio, nós vimos o V de volume, o I de insulina e o P de potássio. Na cetoacidose diabética, nós fazemos um tratamento VIP, lembrando do P de potássio. O potássio, nós podemos ter 3 situações diferentes.
Na primeira situação, os níveis de potássio são menores que 3,3 mEq/litro. Nesse caso, a gente não pode iniciar a insulinoterapia. De maneira nenhuma devemos iniciar a insulinoterapia com potássio menor que 3,3, porque a hipocalemia pode piorar. Então, a gente faz uma infusão de potássio. A gente faz de 10 a 30 mEq de potássio a 19,1% para cada litro de soro fisiológico em 1 hora. Lembrando que a ampola de potássio geralmente tem 10 ml e o total dessa ampola contém 25 mEq de potássio. Então já entra nesse valor entre 10 e 30 que a gente pode fazer em 1 hora para repor o potássio e manter nos níveis entre 4 e 5 mEq por litro. A segunda situação que nós temos o potássio é quando seus níveis estão entre 3,3 e 5,2. Nesse caso, a gente pode sim iniciar a insulinoterapia, mas a gente mesmo assim vai infundir o potássio. Pode fazer de 10 a 20 mEq de cloreto de potássio, 19,1% para cada litro de soro fisiológico. E a terceira situação é quando o paciente está com potássio maior que 5,2. Nesse caso, a gente não repõe o potássio e reavalia em 2 horas. E a gente pode sim iniciar a insulinoterapia também nesse caso. Então aqui vai um resumo para você lembrar do manejo do potássio na cetoacidose diabética. Tudo vai depender dos níveis que o paciente vai apresentar. Se ele tiver menor que 3,3, não administra insulina, repõe o potássio e reavalia em 1 hora. Se o paciente está com potássio entre 3,3 e 5,2, pode iniciar a insulinoterapia, repõe potássio e reavalia em 2 horas. Se o potássio estiver maior que 5,2, pode iniciar a insulinoterapia, não repõe potássio e reavalia em 2 horas. E o bicarbonato? Muita gente acha que precisa repor o bicarbonato para todos os pacientes com cetoacidose diabética. Porém, as evidências mostram que não reduz a mortalidade, não ajuda a diminuir a acidose, a reposição de bicarbonato, e que em crianças não é muito seguro. Por isso, a reposição de bicarbonato está recomendada em casos graves de pacientes adultos com acidose e pH menor que 6,9. Somente nesses casos que é recomendada a reposição de bicarbonato. E como que deve ser feita a reposição desse bicarbonato? Então, se o pH tiver menor que 6,9, a gente pode fazer de 50 a 100 ml da solução de bicarbonato misturado com água destilada em 2 horas. E a gente sempre vai avaliar o bicarbonato de 2 em 2 horas até que o pH seja maior que 6,9. E o sódio? Como que a gente consegue manejar o sódio no caso da cetoacidose diabética? Muitas vezes o paciente pode fazer uma hiponatremia, mas é uma hiponatremia aparente, que não corresponde à realidade. Por quê? Quando o paciente fica hiperglicêmico, tem um aumento do nível sérico de glicose, o que acontece? O sangue ele se torna hipertônico. Consequentemente, a água dentro das células vai passar para a corrente sanguínea e vai gerar uma hiponatremia dilucional. Esse sódio ele é dissolvido na corrente sanguínea e, consequentemente, nós teremos uma hiponatremia aparente, que não corresponde aos valores reais de sódio. Para cada 100 miligramas por decilitro de glicose que aumentar acima do valor de referência, o valor de referência é 100. Para cada 100 que aumentar acima desse valor de referência, nós vamos multiplicar por 1,6 e adicionar ao valor sérico do sódio do paciente. Se o sódio corrigido for maior ou igual a 150, deve ser considerado o uso de solução salina hipertônica a 0,45%, ou seja, não é a solução fisiológica de 0,9%. Nesse caso, vai ter metade da concentração de sódio. Aí faz de 250 a 500 ml. E aí eu fiz tudo isso. Eu fiz o protocolo VIP, fiz volume, fiz 15 a 20 ml quilo-hora na primeira hora. Eu fiz insulina, fiz 0,1 unidade por quilo por hora de insulina. E eu fiz o potássio, eu avaliei o meu potássio para ver se eu poderia repor ou não. Como que eu sei se eu resolvi a cetoacidose diabética? E aí nós temos os critérios de resolução. Para ver os critérios de resolução é muito fácil. Basta a gente se lembrar dos critérios diagnósticos, dos critérios de definição da cetoacidose diabética. Então, para saber se eu resolvi a cetoacidose diabética, glicemia menor que 200,
níveis de pH maior que 7,3 e bicarbonato maior do que 18, o onion gap é calculado pelos valores de sódio menos cloreto menos bicarbonato. A cetoacidose diabética, classicamente, é uma hiperglicemia com onion gap aumentado. Então, para a gente saber se resolveu a cetoacidose diabética, a gente vê se o onion gap reduziu, se o onion gap está menor que 12. E, por fim, a gente tem uma resolução da cetonemia. Se resolver a cetonemia, é mais um critério de resolução da cetoacidose diabética. Atenção! Cetonúria não é critério de resolução de cetoacidose diabética. Por quê? A cetonúria não é adequada para a gente avaliar se o paciente resolveu a cetonemia, se a quantidade de corpos cetônicos reduziu no seu organismo. Isso porque, com o passar do tempo, beta-hidroxibutirato ele vai sendo convertido em acetoacetato. Então, pode parecer que está piorando a cetonemia do paciente, porque na urina dele pode ter grandes quantidades de acetoacetato, que é justamente o corpo cetônico detectado no exame de urina. Então, com o passar do tempo, esse beta-hidroxibutirato ele vai sendo convertido em acetoacetato. Mas, na verdade, não quer dizer que está piorando a cetoacidose diabética. Não estão sendo produzidos mais corpos cetônicos. Pelo contrário, só houve uma conversão de corpo cetônico. Por isso que a cetonúria não é um bom critério de resolutividade da cetoacidose diabética. Então, a gente utiliza a cetonemia como critério. E para finalizar, a gente vai fazer uma questãozinha. Vamos voltar lá para o caso da nossa paciente de 17 anos. Paciente feminina de 17 anos de idade procura atendimento no serviço de urgência com quadro de perda ponderal de 5 kg, associada a nictúria, poliúria e polidipsia nas últimas 2 semanas. Encontrava-se desidratada e taquipneica, com glicemia capilar de 489 na avaliação inicial. Sobre esse quadro, assinale a alternativa incorreta. Vou deixar um tempinho aí na tela as questões para que vocês pensem e depois a gente volta. E aí, conseguiu pensar? A alternativa certa é a letra B. Acidose metabólica com onion gap reduzido é um dos achados laboratoriais. Na verdade, essa alternativa é incorreta, que é justamente o que o enunciado pede, a alternativa incorreta. Por que é uma alternativa incorreta? Porque, como eu disse, na cetoacidose diabética ocorre um aumento do onion gap. Lembra da fórmula do onion gap? Concentração de sódio menos concentração de cloreto menos a concentração de bicarbonato. Assim, na cetoacidose diabética, a gente não tem um onion gap reduzido, a gente tem um onion gap aumentado. E as outras alternativas estão corretas. Letra A gravidez consta como um dos fatores desencadeantes do quadro apresentado. Verdadeiro. Durante a gravidez, nós temos o aumento dos hormônios contrarreguladores da insulina. Isso pode piorar e pode gerar quadros de cetoacidose diabética. A gravidez é um dos fatores precipitantes. C. Deve-se atentar a possível hipocalemia antes de iniciar o tratamento com insulina venosa. Verdadeiro. A gente não pode iniciar a insulinoterapia antes de avaliar o potássio do paciente. D. O tratamento consiste em hidratação, reposição hidroeletrolítica e insulinoterapia. Verdadeiro. Lembra do tratamento VIP? V de volume ou hidratação, I de insulinoterapia e a reposição hidroeletrolítica que entra na parte do potássio. Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido, que tenham gostado. Curta se te ajudou e veja os outros vídeos do canal. Até mais!